Olá, estamos começando mais um programa da série produzida pelo Instituto Legislativo Brasileiro sobre licitações, conversando sempre com o Dr. Lucas Furtado, o nosso especialista sobre o assunto. Dr. Lucas, já vimos definições das licitações, as modalidades, os casos em que a licitação pode ou não ser exigida, quer dizer, essa exigibilidade da licitação. Vimos as novas modalidades como o pregão e hoje nós vamos tratar dos tipos, os critérios que se aplicam a essas modalidades. O que a gente tem que saber, o que nós temos que saber sobre esses tipos, esses critérios aplicados às modalidades? Bem, certamente o administrador público que deva conduzir uma licitação precisa entender o que é uma licitação, quais são as modalidades de licitação e quais são os tipos de licitação. Licitação, nós sabemos, é um procedimento administrativo, ou seja, é uma sequência de atos que tem um objetivo certo. No caso, define a melhor proposta com vista à contratação. Quando se fala em modalidade de licitação, nós temos de ter em mente que nós estamos nos referindo ao procedimento. Como que os atos vão ser desenvolvidos? Por exemplo, qual a diferença entre uma concorrência e um pregão? Que são duas modalidades distintas de licitação. A diferença diz respeito a como os atos vão ser praticados, em que sequência eles vão ser praticados, dentro de que prazos. Por exemplo, concorrência. Publica-se o edital, habilitam-se as propostas dos licitantes, são julgadas essas propostas, não é isso? Em seguida é feita a homologação e em seguida a adjudicação. Temos 5 etapas. Isso aqui é um procedimento. Esse é o procedimento de uma concorrência. No pregão, ainda falando de modalidade de licitação, nós temos que é publicado o edital e a etapa seguinte já é a de julgamento de propostas. Em seguida é feita a habilitação, adjudicação e homologação. Então, falar em modalidade define o procedimento de uma licitação. Falar em tipo de licitação, que é o objeto da nossa conversa de hoje, é definir o critério para julgamento de propostas. Para os tipos, há uma relação, digamos assim, legal, quer dizer, a lei prevê quais são os tipos fundamentais ou que critérios são fundamentais. Quer dizer, a gente pode elencar aí a partir da legislação quais são os tipos e se há algum prioritário? Antes de mais nada, nós temos de saber que a lei diz que sempre o julgamento tem de ser objetivo. O artigo 45 da Lei de Licitações, em primeiro lugar, diz que toda licitação deve seguir um critério de julgamento objetivo. Os critérios devem estar previamente definidos no edital e devem ser critérios objetivos. E no parágrafo 1º desse mesmo artigo 45, são indicados 4 tipos, ou seja, 4 diferentes critérios para julgar as licitações. Então temos menor preço, que é o critério básico, critério genérico. Temos técnica e preço, melhor técnica e maior lance e oferta. São os 4 tipos de licitação indicados pelo artigo 45, parágrafo 1º. E um aspecto muito importante que o administrador público deve saber, deve conhecer, é que ele não pode criar outros tipos. Ele não pode ir além dessas hipóteses indicadas pela Lei de Licitações. A lei diz, são essas as 4 hipóteses, estabelece uma como regra, indica situações especiais em que essas outras 3 poderão ser utilizadas e impede o administrador público de criar outro critério para julgar a proposta, além desses 4. Maior lance ou oferta? Em que momento, em que modalidade se aplicam estes critérios? O maior lance e oferta é um tipo de licitação indicado pelo artigo 45, parágrafo 1º, inciso 4º. Qual a pequena distinção entre lance e oferta? O lance é verbal, no caso do leilão, é a proposta de quem dá mais. A oferta, no caso de uma concorrência, a proposta é apresentada em um envelope lacrado. Então a administração pública decide alienar um imóvel, convoca os interessados, publica um edital de uma concorrência e esses interessados em adquirir esse bem imóvel da administração pública, irão apresentar suas propostas em envelopes lacrados. Qual será a melhor proposta? Ou seja, qual o critério para escolher a melhor proposta? O critério ou o tipo da maior oferta. Então temos maior lance ou oferta, tipo a ser utilizado para alienação de bens ou para concessão de área pública.
Maior lance ou oferta serão critérios, serão tipos de licitação sempre aplicados ao leilão e à concorrência? Essas modalidades têm obrigatoriamente que ter esse critério do maior lance ou oferta? O leilão sempre trabalha com maior lance e quando a concorrência se destinar à alienação de bens imóveis, irá sempre trabalhar com a maior oferta. Quando a administração pública decidir alienar bens, não é isso? Ou realizar concessões de direito real de uso. E você vê, aqui nós vamos interferir na definição do tipo e da modalidade. Para essas hipóteses, para esses contratos, que são contratos a serem celebrados, a modalidade será ou concorrência ou leilão,